A gente hoje vai tratar do tema necessário querer. É necessário querer. E às vezes estamos aqui na igreja, num culto de vitória, mas a vitória mesmo, às vezes a gente não quer tanto. Vem aqui no automático, entra e sai, mas não vem aqui realmente buscar a vitória. E nem às vezes olham para a questão até do título mesmo do culto, que é um culto da vitória. Quem quer vitória aqui hoje? Então tem que querer. Não adianta eu querer por você, mas são vocês que têm que querer. Cada um tem que querer a sua vitória. E nós aprendemos muito isso com Jesus nessa palavra aqui que nós vamos estar lendo agora. Que está lá em João, eu creio que já abriram a Bíblia, 5, no capítulo 5. A gente vai ler de 1 até 15. Nós vamos realmente falar sobre essa passagem bíblica aqui. E fala assim a palavra do Senhor no verso 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Repete comigo, a multidão que estava ali, enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Não é diferente conosco. Nós esperamos o milagre do Senhor, para aquele que quer, porque tem muitos que não querem. Amém? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aqui fala de qualquer enfermidade, está se olhando o lado físico, mas a gente pode falar em enfermidade da alma também. Muitos no nosso meio, e no meio cristão, têm enfermidade na alma, têm enfermidade no caráter, têm enfermidade em várias partes do intelecto. Nós temos que olhar também para isso. Às vezes a gente olha para a gente e diz assim, não tem nenhuma enfermidade física, mas às vezes é no interior. Devemos constantemente dar um mergulho dentro da gente. Pedir ao Senhor o que nós temos que precisa ser tirado, que precisa ser removido. E se deixar realmente ser limpo e cuidado pelo Senhor. Porque há muitas quinquilharias e coisas ruins dentro da gente. Por isso que nós estamos vindo à igreja e indo para casa e na presença do Senhor anos após anos. Uma preparação para viver no novo céu e na nova terra. Ninguém vai para lá de qualquer jeito. Não se iluda. Não vai ser assim. Até porque se for assim, não vai haver um novo céu e nova terra. Se for da mesma maneira que se está aqui. Temos que pedir diariamente, Senhor. Senhor, limpa-nos. Renova o nosso interior. Faça com que sejamos realmente servos teus. Porque a palavra de Deus, ela é um ensinamento, desde Gênesis até Apocalipse, para colocarmos em prática na nossa vida. Aí vocês vão dizer, Maria Olinda, mas não é fácil. Mas a palavra de abertura aqui, teve um versículo que foi falado, a irmã passou por ele, mas falou nele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, que está lá em Romanos 28. Todas as coisas são todas as coisas, as boas e as ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Já conversando com o irmão passou uma mensagem para mim que realmente eu conversava com ele e eu falava de mim com ele. E ele passou uma mensagem para mim e falou, Maria Olinda, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós nos sentimos não merecedores, dignos de estar diante do Senhor.
Porque a santidade do Senhor realmente faz com que nós olhemos para nós mesmos e não vemos nada, só Deus mesmo, para olhar para aquilo que nós temos de melhor. Porque era exatamente isso que eu falava, irmão, como eu luto, que luta interior que eu tenho constantemente. Era exatamente isso que eu falava com ele. E o irmão me passou isso. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. E falei, mas por que você falou uma palavra tão forte assim? Ele falou, baseado em Hebreus, porque Deus nos quer santo. E Ele nos vê como santo separado. Somos nós, muitas vezes, que nós não nos sentimos dignos de estarmos na presença do Senhor. E isso é bom, isso não é ruim. Porque quando nós nos sentimos o bam, parece que nada precisa ser melhorado em cada um de nós, amém? E aí, continuando aqui o nosso texto. Porquanto o anjo descia, não sei se eu li o versículo 4, mas eu vou ler novamente, em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. 38 anos, repetem comigo. 38 anos. Às vezes nós estamos também na presença. Mais de 30 anos, 40 anos, e continuamos enfermos, esperando que alguém nos ajude a tocar no Senhor Jesus. Continuando, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Olha o nosso Deus como é. Enquanto muitas vezes o homem gosta de estar no meio de multidão, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus se retirou de mansinho. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos serve diariamente. E é Ele que nos ensina a sermos servos do servo. Ele não quis aparecer no meio. Se retirou. Então, nem esse homem que foi curado não sabia nesse momento quem era Jesus. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Até aqui o texto que nós vamos ler. E o que eu quero abordar é exatamente isso, necessário querer. Às vezes, como eu já falei, estamos na igreja, mas não queremos um crescimento espiritual. Às vezes entramos e saímos, mas não aprendemos muito bem a palavra. Não frequentamos, às vezes, todos os cultos da igreja. Às vezes não nos trancamos no nosso quarto e não oramos. E como pode acontecer algo assim, se o que nós aprendemos é exatamente isso, que o homem lá no paraíso, lá no Éden, ele buscava a Deus diariamente, na viração do dia. Ele conversava com Deus e ele dizia, meu dia foi assim, assim e assim. E às vezes nós não queremos conversar com o nosso Criador, não temos tempo. Vivemos uma vida frenética. E quando precisamos, é que vamos para os pés da cruz e pedimos, Senhor, ajuda. Será que o Deus que nós servimos, grandioso, é o momento que resta,
que ele merece? Será que ele não merece todo o nosso ser? Sabemos que hoje é um culto de vitória, mas para eu ter vitória, eu tenho que ter uma vida no altar. Eu tenho que estar aos pés do Senhor. Eu tenho que lamentar realmente a vida que muitas vezes eu tenho de pecado. E como Paulo falar, Senhor, aquilo que quero não faço, aquilo que... Porque às vezes são até pensamentos que permeiam a nossa mente. Ah, irmãos, como somos fracos. Mas o Senhor olha para cada um de nós de uma maneira diferente. Ele sabe aonde é a dor de cada um, aonde é a dificuldade de cada um, com certeza. Porque Ele conhece cada um no seu particular. Aproveite isso e se derrame nos pés do Senhor. Adore esse Deus que é digno de toda adoração, porque morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Ah, sabemos disso, Maria Olinda, mas será que já interiorizou isso? Será que realmente já pensou que amor é esse? Foi lido aqui também que ele é o primogênito, é o irmão, foi lido lá em Romanos 28. Ele é o primogênito, ele é o primeiro e é os passos dele que cada um de nós devemos seguir. Mas o que eu queria abordar é justamente esse homem. Betesda, como fala aqui, era um tanque que havia ali na porta da cidade. Aliás, na porta das ovelhas, de um lado era o tanque de Betesda, no outro lado era o tanque de Siloé. E Jesus sempre fez milagres ali, sempre curou pessoas ali. No outro tanque de Siloé, ele até curou um cego de nascença. Então, a gente tem que também perceber que o Senhor Jesus ele não veio aqui para curar ninguém. Mas pela misericórdia, o Senhor Jesus fazia os milagres. E hoje ele ainda faz os milagres. Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, não é um Deus morto. Quando oramos, quando cantamos cada louvor aí, não dá para fechar os olhos e não ver que o Senhor está olhando para cada um de nós. Não dá para fechar os olhos e não nos vermos aos pés do Senhor e ver a grandiosidade do Deus que nós servimos. É difícil a gente não sentir isso, esse amor que Deus tem e emana por cada um de nós. E aí, ele continua esse tanque aqui de Betesda, até de curiosidade. Em 1888, foi achado realmente os restos numa expedição arqueológica, então foi achado, então existiu sim. Se havia um anjo ou não ali mexendo as águas, como fala o texto, aí já é uma outra coisa. Às vezes tem alguns que pesquisaram, não encontraram nada de positivo nisso, mas isso me fez lembrar, há muitos anos atrás, tinha uma igreja em Porto das Caixas, que disseram que a imagem de Cristo lá havia sangrado, e muitos faziam romaria lá em busca de um milagre. São muitos e muitos anos atrás. Os filhos eram bem pequenos. Vou confessar a vocês que eu cheguei aí com uma excursão assim, um dia de lazer, não vou negar, porque eu era católica na época. E quando eu li esse texto, isso me trouxe até essa lembrança, né? A gente conhece o texto, mas sabe disso. E aí ele vê, dentro de tantas pessoas ali, ele vê um homem que estava ali 38 anos. Se Jesus era 100% Deus, era 100% divino, ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. E foi para aquele homem que ele se dirigiu e perguntou: por que você está aí? O que você quer que eu faça? E aí o que esse homem fala? Ele pergunta: queres ficar são? Senhor Jesus, ele não chega fazendo milagre sem perguntar se a pessoa quer ou não. Muitas vezes nós temos hábito. A pessoa não quer, está com uma enfermidade, não quer se tratar e a gente fica em cima da pessoa, que a pessoa deve ir, quando na verdade Jesus não fazia isso. Jesus perguntava: você quer ficar curado? E dependia da resposta
da pessoa. Porque a cura não era somente da parte de Jesus. Tinha que haver um retorno da pessoa. E muitas vezes não é assim que acontece. Aqui a gente já tem um grande aprendizado, que é exatamente isso, um grande aprendizado. Nós não devemos se meter na vida do outro se o outro não quer. Se não quer, a gente tem que respeitar. Vai doer o coração? Vai doer, porque às vezes é um familiar, às vezes é um ente querido. Mas ainda assim, a gente não pode insistir. Porque o que a gente aprende aqui com o Senhor Jesus é que Ele pergunta: queres ficar são? Quando nós vamos ao médico, o médico passa vários exames. Nós queremos ficar realmente curados daquela enfermidade, o que a gente faz? Imediatamente cada exame daquele, para ele ter certeza do diagnóstico. Se a gente vai ao médico e não faz nada daquilo, não vai adiantar absolutamente ter ido ao médico. Não é verdade? Então, tem que querer. E é a própria pessoa que tem que querer. É como a salvação. Se a pessoa não quiser ser salva, é um problema da pessoa. O meu é de falar do plano de salvação, mas sem insistir, sem ser muito insistente. Porque a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então não adianta, não é um falar de Maria Olinda que vai mudar a vida de alguém. Mas a pessoa precisa querer. E aqui é exatamente o que acontece. E aí o enfermo responde: Senhor, não tem homem. Ao invés dele dizer assim: Senhor, então o Senhor me ajuda a molhar ali no tanque quando o anjo vier? Não, ele fala: Senhor, desanimado. Não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. De certa forma, apesar daquele homem estar ali todos os dias, há 38 anos, era um homem amado. Parece assim. Porque nem por um minuto ele fala: não, eu quero sim, faz o seguinte, me segura logo, me bota ali bem pertinho, assim que o anjo agitar, porque ele poderia, ele não conhecia o Senhor Jesus. O Senhor me joga ali no tanque, mas só fala isso, não tem ninguém que me ajude. E nem fala: o Senhor não quer me ajudar? Exatamente, ele não fala. Mas aí o Senhor Jesus fala para ele: levanta-te. Ele está caído no chão, ele está deitado no chão, e o Senhor fala: levanta-te. Tem que levantar. Você tem que fazer alguma coisa. Para você ficar curado, você não pode ficar deitado. Para de esperar o outro. Age. Toma uma atitude. Levanta-te. O homem levanta e ele fala uma outra coisa: toma a tua cama. Eu não vou carregar a sua cama, não. Pega a sua cama, porque ela vai ser testemunho de que você teve aí 38 anos. Para quando você dá esse testemunho que estiver curado, você mostrar: tá, aqui é a minha cama. Eu estava lá deitado há 38 anos. Toma a sua cama. O homem poderia até dizer: deixa a minha cama para ir. Mas obedeceu ao Senhor. A obediência é o princípio da sabedoria. Aquele que não obedece vai ficar caído. Aquele que não obedece não vai vir para Jesus. Aquele que não obedece não vai reinar no novo céu e na nova terra junto com o Senhor. Não vai. Porque é desobediente. E aí o Senhor ainda fala para ele: e anda. Anda. Vai, você está curado. Jesus colocou ele no tanque? Apenas uma ordem de Jesus. E a obediência dele. Quantos e quantos de nós não obedecemos? O Senhor mostra uma enfermidade. O Senhor mostra um pecado de um vício. E a pessoa não deixa, porque a pessoa não quer deixar.
Não adianta pedir se não tem vontade realmente de que aquilo venha acontecer. Não adianta. O Senhor só vai agir quando o outro realmente quiser. Amém? Continuando aqui. Logo aquele homem ficou são, ou seja, o texto fala que ele ficou logo curado e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado, que para os judeus não se fazia nada no sábado. Ainda estava na lei. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Quer dizer, é preferível ele estar lá jogado em cima da cama, paralítico, do que carregar a cama e estação. É preferível continuar ali. É preferível, de repente, continuar ali do que ir a um médico, porque o Senhor é que deu a ciência, o médico, a sabedoria, o homem. Foi o Senhor que deu. O homem chegou até aqui e fez muitas descobertas, porque Deus fez com que esse homem tivesse realmente uma mente onde pudesse fazer muitas descobertas. E aonde realmente pudesse estar atuando em cima da medicina e da ciência para estar curando de algumas enfermidades. Vamos viver para semente? Não. Sabemos, teve até um hino aqui que falou que um dia a morte vai chegar. Mas que tenhamos fé e tenhamos garra, porque o Senhor nos espera, com certeza. E aí ele fala: quem é o homem? Perguntam a ele, né, os judeus. E te disse: toma tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado daquela parte que falei, em razão daquele lugar ter uma grande multidão. Então ele nem sabia que era Jesus, ele nem sabia que o homem que havia curado era realmente um Messias. Ele não sabia absolutamente nada daquele homem. Aqui a gente abre um parêntese também para falar que muitos vêm para a igreja à procura de milagres, mas não quer saber do dono. Quer apenas ficar curado, quer apenas viver a sua vida, mas saber realmente quem é aquele que fez o milagre, muitos não querem saber. Não foi nem o que aconteceu com esse homem, porque depois ele vai ao templo e ele vai agradecer. Isso me remete a uma passagem que tem aqui, que é no capítulo 11 ou 12, acho que é 12 de João, e que fala que Jesus está na casa de Lázaro e já havia acontecido dele ressuscitar Lázaro, e Maria vem e se debruça nos pés do Senhor e abre um perfume de grande valor na época e derrama nos pés do Senhor e limpa e enxuga os pés dele com os cabelos. Aquela gentileza, ela mostrou a gratidão que ela tinha o mestre. Como temos que ser gratos ao quantas bênçãos são. Pensa aí, quantas bênçãos o Senhor já te deu. Só de te trazer para a presença dele, já é uma bênção. Mas pensa aí, quantas coisas o Senhor já fez. E como nós temos memória curta. Quantas vezes nos esquecemos, porque estamos atrás de um milagre, porque estamos atrás de um pedido, incessantemente, e queremos ver aquele pedido realizado, esquecemos dos outros, tantos outros que o Senhor nos deu. Não devemos ser ingratos. Aqui também nos remete uma outra coisa, devemos ser gratos eternamente ao Senhor. Primeiro, porque Ele deu a vida por cada um de nós. Se não houvesse a morte de cruz, não estaríamos aqui hoje contando essa história, não estaríamos aqui aprendendo mais e mais a Bíblia. E também porque a morte de cruz nos trouxe certeza de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que assim também estamos propensos à vida eterna quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Jesus também faz uma cura lá em Mateus, do homem da mão mirrada, e foi também no sábado. Ele sabia do que os judeus estavam pensando, vamos ver se ele vai curar também no sábado, tinha um homem de mão mirrada,
E estava escondido, porque quando a gente tem pecado, a gente às vezes fica no meio da multidão. No meio da multidão, se escondendo, não quer aparecer, porque não quer confessar o pecado, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não quer realmente se render aos pés do Senhor e procurar a santificação. E aquele homem estava assim. Aí o Senhor Jesus, sabendo que os judeus pensavam para mostrar que ele ia fazer um milagre no sábado, porque o Pai trabalha até o sábado, aqui no final, até falar isso, então ele também trabalha até o sábado, ele foi, chama o homem para frente e faz o milagre, aquele homem que estava com a mão amarrada também no sábado. Mas ele chama o homem, pede o homem para vir, manda o homem vir, ele não chega e diz, e chega sua mão aí, ei, e aí? Você vai ficar curado agora. Ele não faz dessa maneira. Chama o homem, traz o homem para perto. E ali no meio de todos, ele faz aquele milagre. Quantas vezes a gente está assim com a nossa vida mirrada, a nossa vida presa? Presa a quê? Aos nossos ideais, aquilo que nós pensamos, que achamos que está certo. Aquilo que muitas vezes, porque não tomamos uma atitude, fazemos uma família inteira sofrer. Porque não queremos nos mostrar onde é a nossa dor, mostrar onde está o pecado, onde está a enfermidade. Não queremos. Então seguramos isso e acaba que nós fazemos com que todos que estão à nossa volta sofrem com. Às vezes é um vício, sim. Porque existe vício lícito e vício ilícito, mas não deixa de ser vício. Porque às vezes está destruindo o seu interior, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Devemos ter muita calma com isso. E aí, continuando, o homem vai até o templo, depois Jesus, está no 14, encontrou o homem no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O pecado ainda é pior do que qualquer enfermidade física. O namoro com pecado é algo realmente que atrapalha uma vida plena com o Senhor. Por isso, confessar nossos pecados diariamente. E olha, não é só, às vezes fala, perdoa os meus pecados, mas sozinho no quarto, Senhor, meu pecado é esse. Quantas vezes, eu não sei se acontece com vocês ou se é só comigo, um pensamento ruim que vem e eu falo, Senhor, me ajuda, está repreendido. Me ajuda, eu não quero ter esse pensamento. E na mesma hora, você insiste tanto, na mesma hora aquilo passa. Daqui a pouco, minutos depois, você está tendo outro pensamento. Mas você tem que ficar constantemente falando com o Senhor aquilo que você está sentindo e aquilo que não é legal diante do Senhor. Amém? Os milagres muitos querem, mas a bênção logo passa, logo se esquece, porque você está querendo uma outra bênção. A retirada discreta de Jesus mostra que Jesus não precisava de multidão. Nós também não precisamos de multidão para estar falando sobre o Senhor Jesus. Às vezes, se no meio de uma pessoa, apenas uma, se render aos pés do Senhor, a gente já fica satisfeito. Para a honra e glória do Senhor. A salvação é mediante uma ordem. Vai e não peques mais, como está lá no verso 14. Não podemos estar pecando constantemente. Por quê? Porque pode nos acontecer algo pior. Às vezes o cara sabe que está com uma enfermidade por causa daquele pecado, por causa daquele vício, mas continua no vício. Não vai adiantar nada. O encontro no templo que esse homem teve com Jesus foi de grande valia para ele. Com isso, ele teve vitória. Hoje nós estamos num culto de vitória. Por que ele teve vitória? Porque houve uma conversa
de Jesus com ele. Vocês pensam que era só naquela época que o Senhor Jesus conversava? Você pensa que Deus só falava com o homem naquela época, quando estava aqui? Fala ainda hoje. Eu não sei se vocês têm experiência da oração, que é um monólogo, mas que de repente passa a ser um diálogo. Quantas vezes acontece conosco isso? E a gente fica, Senhor, mas não, Senhor, não, você fez isso sim. Não, olha, foi aquele olhar, olha, foi aquela cara que você fez. Não, Senhor, não me lembro. Pensa bem que você fez. Então, passa a ser um diálogo. Senhor, não é que Ele aponte os nossos defeitos, mas é que Ele quer que venhamos para Ele realmente totalmente transformados. O que acontece é isso, é porque Ele nos ama e como um pai, Ele nos corrige. Hoje, o Senhor está te perguntando, aonde é a sua dor? Você não precisa falar para mim, você não precisa falar para nenhum dos pastores que aqui está, mas aonde é a sua dor? Pare e pensa nesse momento. Você que realmente quer ficar curado, quer ficar sarado dessa dor que te incomoda dia e noite, vem aqui na frente. Os pastores vão estar orando por você. Gostaria que o pastor Marcos e o pastor Rogério estivessem aqui. Aonde é a sua dor? Mas só você. Não venha todos aqueles que não querem ficar curado, que não querem ficar sarado. Às vezes é um falar demais, às vezes é um pensamento ruim. Eu não estou falando só uma dor física, mas eu estou falando, talvez, aquele momento, aquele pecado, que você não consegue se libertar. Eu estou falando exatamente isso também. O Senhor quer te libertar, mas você precisa querer. É necessário você querer. Então venha com esse pensamento, vai colocando diante do Senhor a sua dificuldade, vai falando com Ele as suas dificuldades. Às vezes é mais de uma, às vezes não é só uma. Se você tiver alguém também que você acha que deveria estar aqui, e isso me lembra muito quando eu vi um culto em que em que o pregador falava sobre o homem da mão mirrada. E chamou lá na frente quem estava com a mão mirrada, e eu me lembro que eu estava lá e eu pensava, alguém da família deveria estar aqui. Mas o homem insistiu tanto que eu vi que não era a pessoa, era eu mesmo que estava lá, que deveria estar lá na frente, pedindo e recebendo mais do Senhor. O Senhor quer te curar, mas você precisa querer. Você precisa andar. O Senhor está dizendo hoje para você, ande, pegue a sua cama e ande, levante da onde você está. Ande e siga em frente. O Senhor vai te libertar, o Senhor vai te curar, o Senhor vai fazer com que você não peque mais esse mesmo pecado que já entranhou em você e você não sabe o que mais fazer para se libertar dele. É o Senhor que liberta, é o Senhor que restaura, é o Senhor que santifica, é Ele que salva, é Ele que está aqui hoje, essa noite, através dos pastores, orando por vocês. Creia que Deus está aqui. Creia que é Ele mesmo que está te curando. Creia que é Ele mesmo que está te libertando. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a libertação em nome de Jesus. Depois disso, saia daqui e não peques mais. Saia daqui e vai realmente procurar uma ajuda. Não fique parado com isso que você está sentindo. O Senhor, quando te mostra algo, quando o Senhor te revelou algo, é porque Ele quer te libertar. O Senhor quer te livrar desse mal. Creia que o nosso Deus é grande e ainda fala nos dias de hoje. Não era só com esse homem que estava ali há 38 anos no tanque de Betesda. Mas é até hoje o Senhor faz milagres, até hoje o Senhor liberta, até hoje o Senhor salva. Recebe a cura,
Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ele recebe a libertação. Não fique prisioneiro desse mal que te assola todos os dias, que você diz, eu quero ficar livre, eu quero me libertar, e você não consegue. Hoje você vai conseguir, porque você vai caminhar e o Senhor Jesus vai estar com você. Você vai caminhar e o Senhor vai estar pegando na tua mão e o Senhor vai estar dizendo, vai e não peques mais, para que não te aconteça algo maior, algo que venha realmente trazer um mal para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Tenha fé. A palavra de Deus fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer a esse monte, se remova daqui, e o monte vai se remover, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e glorifico o teu santo nome nessa noite. Te dou graças, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Cura-me, Senhor, também. Cura também, Senhor, cada um de nós que aqui está, Senhor, e por N motivos não viemos na frente, Senhor. Ó Deus, mas cura-nos, Senhor. Queremos te servir em santidade, ó Deus, como está lá em Hebreus, ó Deus, que somos santos, santos para te servir, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que haja cura essa noite, que haja vitória, que os teus servos, ó Deus, possam sair daqui, Senhor, com a certeza de que a vitória é garantida em Ti, Pai. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vão em paz, irmãos, e receba a cura. Amém. Glória ao Senhor. Podem sentar. Vamos passar os anúncios rapidamente, depois nós estaremos partindo no momento do ofertório. Sábado agora, consagração, tá? 9 horas da manhã. Tá? Vamos estar aqui orando, buscando a face do Senhor. Eu creio que vai ser uma bênção. Mas antes, amanhã tem trabalho dos jovens, tá? Você que tem filho, tá? Eu acho que está liberado, não sei se está liberado, se algum irmão quiser estar presente, né? Vai ter um filme, vai ter um debate, amanhã às 19 horas, 19 ou 19h30? 19 horas, né? Vai ser uma benção. Então a gente, que os irmãos estejam aqui, vai jogar ali, tá? Modo silêncio. É esse o filme? Não, né? Não, mulheres já passou. Deixa, não, é melhor deixar, Miquel. A partir de 19 horas a igreja vai estar aberta. Senão o pessoal já vai pensar que vai ter outro encontro feminino. Não, isso daí é surpresa. Então, se é surpresa, vai ter um filme e depois vai ter um debate sobre o filme, vai ser uma benção amanhã. Amanda, é 19 ou 19h30, sabe? 19 horas? 19 horas, tá, gente? Vai ser uma benção. Então, vamos, quem puder ajudar ou apoiar o trabalho dos jovens, esteja aqui ajudando. Sábado, 9 horas da manhã, consagração. Domingo, 18 horas, EBD. Venha estudar a palavra, venha receber da palavra. É importante estarmos em todos os trabalhos, na consagração, na EBD. E às 19 horas nós temos o nosso culto de adoração. Vai ter ceia, tá, gente? Nós vamos estar aí participando da ceia, da mesa do Senhor. Então é importante a igreja estar presente. Deus já colocou a palavra no meu coração também já para domingo. Eu creio que Deus vai estar falando com a igreja. Então vamos estar presentes no domingo aqui. Sabe, que os irmãos estejam aqui para adorar o Senhor, para engrandecer e para aprender do Senhor também nesse dia. Tá? Nós vamos agora louvar o Senhor através do nosso ofertório. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e vou derramar bênção sem medida. Tá? Então, tanto a oferta como o dízimo, nós sabemos pela palavra que Deus, Ele abençoa aquele que oferta, Deus abençoa aquele que é dizimista fiel.
Então, que nesse momento eu vou chamar aqui a Terilene, que está orando, vou chamar a Terezinha e a Malu para entregar os envelopes. Estamos aqui. O Senhor venha nesse momento, Pai, abençoar aquele que vai ofertar, Pai. E aquele também que não tem para ofertar, que o Senhor venha, Senhor, abençoar da mesma forma. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata e que nada vai faltar em nossa dispensa. É isso que eu peço, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Somente ouvir a tua voz, Senhor, e te obedecer, todas as bênçãos me alcançarão. Onde eu for a tua seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, sabe o som? Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Aleluia. Jesus olhou e viu, aleluia, e percebeu que havia 38 anos aquele rapaz. Glória a Deus. Louvado seja. Oh, sonda-nos, Senhor. Pois o Senhor nos conhece nosso deitar e nosso levantar, conhece nossos pensamentos. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que me se ache só a ti.